Boa noite. Obrigado a todos pela presença, sejam todos bem-vindos, né? Vamos agradecer a Jesus a oportunidade, pedir mais luzes, agradecer a Darlene pela primeira parte do estudo. E a Darlene hoje tem um de João Batista. Já que ela falou tanto de João Batista, né? Hoje ela preparou os caminhos. Porque quem vem primeiro prepara os caminhos. Aí quem vem depois atrapalha tudo. No meu caso, claro. Né? Então a gente está continuando o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, continuando a questão 5 ainda, né? Nós fizemos a pirâmide, semana passada, vamos fazer de novo, né? O linguagem da pirâmide. Teve gente que quase me demitiu do cantinho, mas da outra vez que estudou. Não foi? Eles fazem a linha certa, hein? Semana passada a linha ficou torta. Entendeu, cara? Aqui, ó, então, ó, a pirâmide, aqui é a escala escrita, né? No todo. O tipo principal é esse. A escala divide em 3 ordens. A primeira ordem é a segunda. Bons. E a terceira? Imperfeitos. A gente podia deixar essa pirâmide desenhada aqui durante o tempo, né? Ou então fazer um quadro com ela pronta já, né? Deve ficar mais certinho, né? É. Eu tinha uma figura, mas ela ficou velha. Foi igual eu. Então, aqui, ó, a escala espírita. Esse é só um símbolo, tá? A gente usa aqui para ficar mais fácil de entender, uma didática, tá? Não tem isso no livro, a figura. A figura é só para a gente fazer uma representação. Então, 3 ordens, né? 3 ordens de espírito. A escala espírita é puro, bom e perfeito, de cima para baixo. De baixo para cima, a gente está estudando os imperfeitos. Assim, no passado nós temos um pouco mais de um parágrafo. Vou voltar tudo aqui. Os imperfeitos, quer dizer que é o de baixo para cima lá, né? Ele fala assim, que é caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões consequentes. Isso aqui, para nós, pode ser uma autoavaliação, né? Ou autoconhecimento. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Esse ponto é importante. Mas pelo fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Ou seja, então temos que fazer o bem, precisamos fazer o bem. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Então, essas são as características dos espíritos imperfeitos. A importância disso aqui, isso é uma introdução, né? A importância aqui é para a gente se posicionar. Nós estamos nos descobrindo com a doutrina espírita. Ao nos descobrir, nós nos percebemos espíritos. Então, eu sou o espírito. Todo mundo aqui é espírito, certo? Estamos nos descobrindo espírito. Quando ele faz a escala ela faz uma classificação de acordo com a elevação moral, com o desenvolvimento espiritual.
que está muito relacionado com o entendimento e a prática da lei de Deus. Certo? Então, quando nós vamos nos descobrindo aqui, nós vamos descobrindo como ou em qual posição estamos em relação ao cumprimento da lei de Deus. E vamos descobrindo aqui na Terra, a grande maioria da Terra vai descobrir que ainda estamos na condição de imperfeitos. Porque a maioria desses títulos que eles colocaram aqui encaixa direitinho. São várias carapuças que ele vai pegando e colocando, né? Então, estamos nos descobrindo espíritos, nos descobrindo dentro de uma classificação, e na classificação, que é dividida em 3 partes, de imperfeitos, bons e puros, nós estamos na de imperfeitos. Qual o objetivo de descobrir isso? Para melhorarmos, para buscar a perfeição, certo? A descoberta só tem esse sentido, buscar a perfeição. Eu tenho feito uma relação, a questão da profundidade do Evangelho. Em princípio, a gente pega aí o Sermão da Montanha, versículo 3, a primeira expressão de Jesus no Sermão da Montanha, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Certo? Aí, na medida que vai estudando a doutrina, vai estudando o Evangelho, a gente vai ampliando o entendimento do Evangelho. E às vezes de um versículo, todo dia que você estuda alguma coisa, você vai ampliando o versículo e ele vai encaixando. Tá? Então aqui nós estamos. Os testemunhos de Jeová dizem: felizes os cônscios das suas necessidades espirituais, porque deles é o reino dos céus. Felizes os conscientes das suas necessidades espirituais. Porque ele vai se tornar feliz se conscientizando da necessidade espiritual, buscar a transformação disso, ou seja, buscar suprir essa necessidade. Então, aqui encaixa perfeitamente. Nós estamos nos descobrindo, estamos nos posicionando, nos conscientizando. Realmente descobrir agora eu sou imperfeito mesmo. Porque se essas são as características dos imperfeitos, eu estou dentro dela. Então, o que eu tenho que fazer? Começar a chorar, lamentar e reclamar? Fugir do mundo? Fugir de mim mesmo? Não. Vou melhorar. Simples, né? Vou melhorar. Como? Dia a dia, vou procurando conhecer mais, entender mais, e vou fazer todo o esforço possível para melhorar. E aí nós vamos nos promovendo. De imperfeitos, nós vamos nos promover para bons. Certo? É esse o objetivo. Vai demorar? Não importa. Uma encarnação, a Darlene acabou de ler, né? Questão 132. Lembra o que ela leu? Na questão 132? Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? A finalidade, bem resumidamente, basicamente, buscar a perfeição. Certo? Mas e se não conseguir a perfeição de imediato? Não vai conseguir em uma existência. Então, de imperfeito, vamos buscar o ser perfeito, né? E se não conseguir em 80 anos, 90, 100, 110? Não vai conseguir. Perfeição. Vai? Não. Aí lá na 166 que ela deu também. Aí vai encarnar de novo. Aí eu pergunto, qual a finalidade da reencarnação? Se eu passei por alguma existência já, e agora vou repetir a encarnação, certamente eu tenho alguma coisa para consertar, porque eu não passei a existência, a única talvez, eu não passei essa única existência só acertando, eu acertei e errei. Então qual vai ser a finalidade da próxima? Expiação, conserto dos erros que eu pratiquei no ano passado. Certo? Continuar progredindo.
continuar evoluindo. Certo? Então, a finalidade da reencarnação está tudo dentro disso aqui. Ó. Eu vou consertar as coisas erradas que eu fiz e vou continuar melhorando. E isso está perfeitamente de acordo com a justiça de Deus. Então Deus, por justiça, me concede a oportunidade de repetir a experiência até eu acertar. E a escala vai mostrando isso para nós. Entendeu a importância de entender a escala? Nós vamos entender a nossa vida espiritual, que tem a relação, claro, com a vida física, a vida como um todo. O nosso objetivo é melhorar, sempre, porque aqui na Terra não tem ninguém perfeito. O único que passou por aqui, que a gente vai achar que ele era perfeito, que ele era grande demais, foi Jesus, né? Os outros, ninguém arrisca falar quem era perfeito aqui na Terra. A gente pode não ter percebido, mas passou pela Terra, ainda estava no processo de evolução e pode ter acontecido alguma falha imperceptível. Para nós foram muito grandes alguns, né? Não tantos, mas deram exemplo para nós de como nós precisamos caminhar, crescer, aperfeiçoar para atingir o ponto que eles atingiram. Francisco de Assis, por exemplo, não precisa ser igual a Jesus, não, seja igual a Francisco de Assis. Vai devagarinho, seja como Francisco de Assis. Ah, mas Francisco de Assis está muito distante, né? Século XII, XIII, né? Ah, então, tem outro Francisco aqui, ó. Franciscano Xavier. Ele foi conhecido, muita gente viu ele aqui vivo ainda. Foi um bom exemplo, né? E aí vai, tem uma série de poucos exemplos, né? Desse tamanho, desse aí, tem poucos. Né? Bom, aí ele continua aqui. Então, eles podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos abichados. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, tanto os desencarnados quanto os encarnados, né? E o pouco que sabe a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Isso aqui é importante para a gente ter sempre uma noção, uma clareza disso. Nós não temos condições de saber tudo aqui. As pessoas que passam instruções para nós não têm condições de saber tudo. Nós estamos aprendendo. Então é preciso relevar quando a gente percebe alguma coisa errada. Certo? É preciso relevar. É preciso fazer uma adaptação e arranjar um jeito de acrescentar com delicadeza para a gente não ser indelicado ou deseducado até com as pessoas que deram uma desviadinha daquilo que nós pensamos que é e criam um constrangimento à pessoa que está no aprendizado. Por quê? Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. Nós não temos verdade absoluta aqui. Estamos buscando, estamos aprendendo. Não podem dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo. Nós estamos falando dos imperfeitos, do mundo espiritual. Então, esses imperfeitos, encarnados ou desencarnados, quando se manifestam, eles podem dar algumas noções falsas do mundo espiritual, como do mundo aqui físico, como nós aqui. Aí nós estamos estudando juntos. Esse tipo de estudo que nós fazemos aqui, a proposta é que ele seja participativo, que a gente possa perguntar, que a gente possa questionar os assuntos, duvidar dos assuntos, ter dúvida mesmo, colocar as dúvidas, expor as dúvidas, discordar. Discordar não é errado. Perguntar não é errado. Não acreditar em princípio não é errado. A gente confunde tudo. Então, se alguém, por exemplo, eu estou aqui falando, alguém discorda do que eu estou falando,
Eu não tenho direito de ficar com raiva porque a pessoa discordou do que eu falei. Nenhum de nós tem. Se nós estamos principalmente discutindo um assunto para aprender, todos temos o direito de discordar da forma que foi colocada, até entender melhor e aceitar aquela forma ou uma outra forma que fique mais clara. Não é a proposta da doutrina falar que a gente tem que saber e tem que aceitar. Não é dogma. Você fala sobre reencarnação. Às vezes é colocado sobre reencarnação como dogma. Mas eles colocam como dogma simbolicamente. Mas, na verdade, no sentido real de dogma, da definição do dicionário, porque o dogma é uma verdade, ou seja, é uma expressão, um assunto, uma matéria considerada verdade inquestionável. O dogma, de fato. O dogma, especialmente na área religiosa. Mas para nós aqui, a reencarnação não é nesse sentido, porque nós não podemos impor para as pessoas que elas são obrigadas a acreditar em reencarnação. Nós propomos para as pessoas que elas estudem a respeito, busquem o entendimento e a partir do próprio entendimento é que vai aceitar como verdade. Aí sim a pessoa aceitou. Vocês não vão chegar no plano espiritual e falar lá, ó, a Darlene falou de reencarnação e se ela falou é verdade. Você vai chegar lá e falar, a Darlene falou, eu busquei entender a respeito do assunto, entendi e acredito que é verdade. É essa que é a proposta. Certo? A Darlene, o Valdir, o Delano, seja lá quem for, né? Até a gente, mais importante que nós aí, falou um assunto, não tem que aceitar. Aceite quando entender que é verdade. Ao não aceitar, questione com delicadeza, com educação, com respeito, para quem pode estar cometendo engano, para não virar discussão, gente, para não virar polêmica, para que o assunto seja trabalhado de uma forma tranquila, para não politizar os conhecimentos espirituais. Quer dizer, politizar não é isso que o pessoal faz aí no dia a dia, né? Mas quer dizer, passou a ser assim porque tudo vira discussão. A proposta é essa, o aprendizado, ele não pode partir de discussões, especialmente as discussões calorosas, porque a partir do momento que você entrou numa discussão, os participantes fecham os ouvidos para as opiniões contrárias ou diferentes. E as opiniões contrárias ou diferentes é que ativam o conhecimento. Trazem ideias diferentes para você aperfeiçoar o seu entendimento. Se eu ficar só com o meu conhecimento e não buscar outros conhecimentos, outras ideias, outras formas de esclarecer o assunto, eu vou ficar limitado. Nós vamos ficar limitados. Por isso é importante conversar. Então a proposta é, vamos conversar sobre o assunto? O cara lá fala demais, não deixa a gente perguntar, não deixa a gente participar de nada. A gente fica até constrangido, né? Que o cara fala o tempo todo, é assim? Pois é. Mas quando estiver falando assim, se o cara for eu, pode levantar o dedo, ou pode falar. A gente interrompe e dá a vez da pessoa falar. Mas se o cara não deixar, se ele for assim, daqueles que não deixam mesmo, né? Chega em casa, pega o livro e vai estudar. Por quê? O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, é o capítulo 19. A fé transporta montanhas. Ele trabalha a fé de uma forma totalmente diferente do que a gente vinha entendendo sobre fé até então. E ele fala de fé raciocinada. Fé raciocinada. É fé estudada. É fé baseada na razão e não só na crença, na imposição
no dogma. Ah, o fulano de tal lá, que a autoridade lá falou, e eu acredito que ele falou. Não é porque eu entendi, não. Agora não. É para entender. Certo? Por isso a gente usa todos esses recursos. Alguém quer falar alguma coisa? Falar nisso? Aí ninguém quer falar, né? Tudo bem. Então, voltação de Kim. Os conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Por isso tem que ser estudado e questionado. Não podem dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo, mas o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. A Darlene falou uma coisa aqui que eu lembrei, principalmente no início. Muitas vezes a gente vinha aqui, a gente sempre convidou pessoas para falar aqui. Tem anos já que toda a última terça do mês a gente convida uma pessoa para vir falar, uma pessoa de fora. E no aniversário do Cantinho, desde que foi instituído o aniversário do Cantinho, que nós passamos a comemorar em uma semana, que vai ser em agosto, né, todo mês de agosto, a gente faz uma semana de comemoração com palestras sobre um assunto diferente e sempre feito com pessoas de fora. A ideia sempre foi essa, fazer com pessoas de fora. Uma vez ou outra a gente entra, os de casa, e faz também, principalmente quando o de fora falta na última hora. Tá? Mas a ideia é exatamente para que viesse a pessoa de fora, para que venha, e ela, às vezes, ela não vem exatamente para ensinar para nós sobre o assunto. Ela vem confirmar. Então a pessoa às vezes traz o assunto de uma forma diferente, mas acaba confirmando a visão que nós temos ao longo dos estudos, durante o ano todo. Traz um livro, por exemplo, para estudar um livro, a pessoa, semana que vem, eu não vou poder estar aqui, estou até avisando de uma vez, né? Mas a semana que vem vai ser o Afonso. Eu gostaria de estar, porque eu acho muito bom o estudo do Afonso. Então, quem puder vir, venha, o estudo dele é muito bom. Aí o Afonso vai falar sobre o livro Sexo e Destino, do André Luiz. Todo mundo aqui já leu esse livro. Certo? 2. Só 2 que leram? 3 comigo, 4, 5. Tá. Aí, já li esse livro, não vou nem lá, não, perder tempo. Não. Pode ir lá ver que vai ter coisa diferente do que a gente leu. E ele vai lembrar coisas que a gente acha que não tem no livro. Certo? Por quê? A gente pula muita coisa. A gente lê, mas passa batido. Não guarda tudo. Aí vem a pessoa de fora, lembra, chama atenção para um detalhe. Fala, gente, mas eu li esse livro. Um dia uma senhora falou para mim assim: de onde você tirou esse assunto? Era sobre o livro Nosso Lar. Eu falei, do livro Nosso Lar. Ah, não foi não. Eu falei, foi. Mas eu já li esse livro 2 vezes, eu nunca vi isso lá. Mas está lá. Mas o seu é diferente? Não, todos são iguais. Pode pegar o livro Nosso Lar, no capítulo 20, você vai achar exatamente esse assunto. Mas por que eu não percebi? Porque não te interessou o assunto naquele dia que você leu, nos dias que você leu. Como muitos outros assuntos que a gente lê, não interessa. Passa batido, a gente está com foco em outra coisa. E é natural. Por isso a gente precisa ler, reler, ler de novo e estudar. E ainda fica faltando coisa. Assim acontece com o Evangelho, com a Bíblia, com os livros, com tudo. Então, quando alguém vem falar, vem trazer um jeito diferente de olhar para o livro, um jeito diferente de interpretar um determinado assunto do livro. Vai chamar atenção, às vezes, para o título do livro, para a introdução do livro. Você chama sempre atenção para alguma coisa, ou seja, acaba trazendo alguma novidade, mesmo para quem já leu mais de uma vez. Então é sempre bom ver, e isso reforça. Agora o Afonso falou, eu vou acreditar? Não.
agora o Afonso falou de um jeito que eu entendi mais claramente, então agora eu formei a minha opinião, a minha ideia sobre o assunto. Essa que é a ideia. Certo? O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que nas suas comunicações trai um pensamento mau pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem, ou seja, imperfeito. Certo? Eu queria fazer um comentário aqui, é o seguinte, só voltando aqui para entender bem, todo espírito que nas suas comunicações trai um pensamento, ou se trai com um pensamento mau, pode ser colocado na terceira ordem, ou seja, pode ser considerado como da terceira ordem, dos imperfeitos, porque ele se permitiu um pensamento mau. Por que esse julgamento assim de repente? Então, é porque os espíritos superiores, os espíritos puros, eles não vão revelar nenhum pensamento mau, porque eles não têm. Quem tem pensamento mau? Quem é imperfeito, quem ainda pensa no mal. Ah, mas o que é o mal? O mal é o que é contrário aos ensinamentos da lei de Deus. Os espíritos bons, os puros, já entenderam a lei de Deus pela vivência, não só pelo conhecimento. Então eles não vão pensar no mal. Eles não têm nenhum pensamento nesse sentido, porque já entenderam tudo, já sabem até como explicar as coisas, porque é o resultado daquilo que eles já vivem. Essa que é a diferença. Veem a felicidade dos bons, e essa visão é para eles um tormento incessante, porque lhes faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Pode parecer pesada essa afirmação, tá? Quando a gente achar que nós imperfeitos, né, achamos pesado uma afirmação assim, parecendo que ela é uma acusação contra nós, vamos pensar melhor, avaliar direitinho, porque nós não temos comportamento assim conscientemente. Quando somos chamados a atenção, eu disse no início que nós estamos sendo conscientizados, certo? Então, antes de ser conscientizados, a gente já fazia determinadas coisas, mas não percebia. Agora, quando paramos para pensar por este ano, nós vamos parar, pensar no que fizemos, no que fazemos e entender que realmente somos assim. Ainda somos assim, por causa da imperfeição. Então, veem a felicidade dos bons, verdade. E essa visão é para eles um tormento incessante e inconsciente. Chega a falar, você está atormentado porque você é imperfeito? Não, estou atormentado não. Como você vai demonstrar que está atormentado? Por algum comportamento que você tem quando sente inveja inconsciente de alguém ou sente ciúme inconsciente de alguém. Em geral, a gente não admite essas duas coisas. Inveja, ciúme. Não. O que eu sinto é amor. Eu amo. Por isso que eu faço isso. Por isso que eu faço showzinhos em público. Faço escândalos também, né? Abro barraco em público. É porque eu amo. Não é ciúme de jeito não. E a inveja é pior ainda. É mais difícil admitir inveja do que ciúme. E as duas estão ligadas. Certo? Vocês já tiveram inveja? Conscientemente. Não é teoricamente, não. Conscientemente. Fala assim, eu já tive inveja. Tem uma situação assim. Eu sei de uma situação que eu
descobri que eu realmente estava com inveja. Certo? É isso. É quando você sabe, tem uma história em que você realmente se pegou tendo inveja de alguém. Ou que você se pegou com ciúme. Tem? Tem, não, Maria? A Maria está ali, ó. A Maria está ali, ó. Não. Então assim, né? É mais ou menos assim, né? Mas é sério. É aí que está a dificuldade. Entendeu? É aí que está a dificuldade. A gente quando tem a consciência, né, Valdir, que já não podemos mais, porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente já precisa trabalhar na consciência aquilo que a gente já pode deixar de fazer, ou entender, né? Nossa, vergonha de mim mesmo. Eu também. Não, eu não sou. Eu detesto ciúme. Eu detesto gente ciumenta. Detesto ciúme. Não suporto isso. Está se revelando. Porque o que você não tem, que você não vive de alguma forma, você não se incomoda. Né? Não te incomoda. Você vai ver, você vai perceber claramente, mas vai saber relevar, vai saber compreender tudo. Quando aparentemente é dos outros para a gente, né? Não, que absurdo, estreia, briga, xingue e tal, né? Contra o ciúme da outra pessoa. Mas ele vai exatamente mexer no seu. As coisas que a gente já resolveu não nos incomodam mais. Certo? Quando incomoda, ainda não está resolvida em nós. É a característica da imperfeição. E uma das principais características, não admitir que tem determinados comportamentos, pensamentos e tudo mais. Certo? Faz parte da imperfeição. O humilde, ele aceita para não render, para não importa, não vai. Lembra aquela história do camarada que chegou para o Chico Xavier? Chico, descobri que esse negócio de reencarnação é bobagem. Isso não existe, não. Esquerdalhinha falou que bobagem, não existe, não. Achei, é mesmo? Então não existe, não. Eu não, acho que isso é tudo bobagem, isso é invenção que o pessoal cria aí e fica falando essas coisas, isso é bobagem. Oh, é bobagem. Vai discutir? Mas se fosse para nós, alguém chegar e falar, esse negócio de reencarnação não existe, não. O que a gente ia fazer? Na maioria das vezes, ia sair na briga. Dependendo da situação, não pode você estar se tratando da situação, está com a Bíblia na cara da pessoa. Eu já ouvi muitas vezes eu falar, nossa, eu queria saber o que você sabe da Bíblia para eu conversar com o meu vizinho. Eu falei, não aprende Bíblia para isso, não vai levar o caminho, não. Entendeu? Então, não está resolvido. Aí, muito tempo depois, a pessoa chega para o Chico. Chico, eu descobri uma coisa interessante. Você acredita que a reencarnação existe mesmo? É mesmo? A reencarnação existe? Existe mesmo. Eu descobri isso. Muito interessante. Eu descobri que a reencarnação existe. A reencarnação existe mesmo. E a gente está discutindo? Não. Mas, por que discute? Eu quero colocar a minha imperfeição acima da outra. Eu quero superar o outro com o meu grito, com a minha energia, com a minha agressividade. Perfeito. Às vezes um pouco de orgulho também, né? Para mostrar que você está certo e o outro não. Exatamente. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. Aí já como espírito, né? E essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que acarretaram aos outros. E como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Daí a ideia do inferno eterno, né?
Deus, para os punir, quer que eles assim pensem. Essa última frase aqui é muito mais nossa do que dos próprios Espíritos, do que verdade propriamente. É uma expressão que repete muitos dos nossos pensamentos, porque a gente acha que Deus pune. Deus dá a oportunidade da gente reviver uma situação desagradável para aprender. Aí a gente chama isso de punição, de castigo. Mas Deus não castiga nem pune ninguém. Deus permite que a gente só reviva para aprender aquilo que reviveu, que repetiu, que teve a oportunidade de consertar para o próprio aprendizado. Não é? Então, como espírito, bom, vai para o plano espiritual, vai passar por algumas dores que vão surgir em sofrimentos, porque a pessoa não aprendeu a conviver com essas dores. Elas vão parecer um sofrimento muito maior, como eu falou aqui. Vai aparecer um sofrimento eterno, de tanto que vai parecer que durou, certo? Quando vai parecer que durou, surge a ideia do inferno eterno, e essa ideia foi divulgada e aproveitada até. Mas e se nós aprendêssemos como temos aprendido, como tem se sugerido esse aprendizado? Por exemplo, existe medo do umbral no meio espírita, como tem medo do inferno no meio católico, sabe? Mas o umbral não é inferno, o inferno nem existe, né? Existem lugares no plano espiritual que precisamos conviver mais proximamente com as nossas dores, com os nossos enganos, para aprendizado, não para castigo. E em nenhuma estação vai ser eterno, vai ser tudo passageiro, pode demorar um pouco, mas vai passar. Se nós aprendêssemos, e vamos aprender, vamos pensar sobre isso a partir de hoje. Você vai precisar passar pelo umbral? Vai. Todos nós vamos. Porque o umbral é passagem, é porta. Que porta? Do plano físico para o plano espiritual. Então todo mundo vai ter que passar? Vai. Ao passar, vai agarrar nos pontos de sintonia. O que eu não resolvi aqui, eu estaria pegado aqui. Na passagem, eu vou encontrar com um grupo que estão com as mesmas dificuldades. E eu vou me apegar a eles, eu vou entrar em sintonia com eles. Você vai saindo daqui, vai tranquilo aqui, vai passando passeio aqui, está na Praça 7, né? Mas você tem uma ligação com algumas situações ainda meio desagradáveis. Então, quando chegar na pedreira ali, você vai dar uma voltinha para a direita lá, vai dar uma entradinha ou chegar num beco daquele lá, comprar um baseadozinho, alguma coisa lá, você acaba de chegar. Aí você chega lá, achou um papo interessante e tal, e você vai ficando, né? Até começar a surgir alguma complicação lá para te trazer algum sofrimento, para chamar a atenção para o momento que você está vivendo. Certo? É mais ou menos assim, o pessoal usando uma comparação. Então, no umbral vai acontecer isso. Qual é o nosso principal apelo? Qual é o nosso principal defeito? Qual é a nossa principal dificuldade aqui? Se ela não for vencida aqui, nós poderemos, não é afirmativa não, poderemos agarrar em algum grupo que tenha essa mesma dificuldade, que está na região do plano físico, entre o plano físico e o espiritual, que é a região que chama de umbral, certo? Agarrou lá. Ah tá, então eu agarrei lá. Mas eu sou espírita, eu vou agarrar lá? Pode agarrar. E tem muito espírita, vamos aí que está agarrando lá. E está voltando nas reuniões aí depois para reclamar que ficou no umbral. Então, voltar à reunião espírita para reclamar que passou pelo umbral e ficou lá, já negou o espiritismo, a crença, o conhecimento espírita. Certo? Então, se negou, fez alguma coisa aqui que não devia, que não estava de acordo com o que aprendeu. Tudo isso precisamos entender. Por isso estamos estudando a questão das imperfeições.
né? Aí tá, agarrou lá em algum lugar. Onde é? É um lugar que vai trabalhar alguma descrença ou alguma dificuldade minha. Mas eu já sei muita coisa. Eu posso ter falado de mim mesmo, eu já sei muita coisa. Mas todos nós sabemos de muita coisa, né? Ao saber de muita coisa, tem algumas delas, especialmente sobre a vida no mundo espiritual, que muitos que estarão naquele lugar não sabem. Que tal eu ir para lá pensando em ajudar essas pessoas com esse conhecimento que eu já tenho? Já pensaram sobre isso? Parou no umbral? Opa, aqui é o umbral. Vim para cá, deve ter uma razão justa, certo? Tem uma razão justa. O que eu vou fazer? Você vai ver gente gemendo, chorando, gritando, desesperando, xingando, reclamando, não vai? Vou ajudar essa pessoa. Esse meu irmão, essa minha irmã aqui, vai nele, vai no indivíduo. Se for possível, fala no coletivo. Aqui, 40 anos falando aqui, chega lá, vou ficar acanhado de falar com um grupinho de pessoas. Talvez um grupão. Não. Vamos conversar aqui sobre isso que está acontecendo com a gente aqui? Vamos. Ou então, chama um individual lá. O que está acontecendo? Atendimento fraterno. A gente não faz atendimento fraterno aqui? Faz? É isso. O atendido no atendimento fraterno é alguém que ainda não sabe as coisas que a gente já sabe sobre a doutrina. Essa pessoa vai estar representada lá. E nós, atendentes fraternos, estaremos lá na nossa condição de atendente fraterno, mas que falhou em uma outra parte. Faz parte. Nenhum demérito, em princípio. Chama as pessoas que estão com dificuldade, que certamente elas trarão as nossas dificuldades para serem orientadas por nós mesmos através daquela pessoa. É isso que acontece no atendimento fraterno em muitas situações, na doutrinação. Vem o Espírito lá e te conta a sua história, toca. Aí você tem que orientar ele, não é? No atendimento fraterno, uma das primeiras vezes que eu atendi uma pessoa aqui, eu achei que o cara estava sabendo da minha vida. Porque ele me contou a minha história todinha. Mas era a dele. E aí eu tive que respondê-lo sobre a minha história na visão espírita. Quer dizer, ele falou de coisas que eu ainda não estava fazendo, né? Também. Mas já estava aqui aprendendo outras coisas para aprender a conviver e resolver isso. Aí eu falei com ele das coisas que eu estava aprendendo, sobre as coisas que ele vivia que estavam me acontecendo. É assim. Aí lá no umbral vai ser assim também. Tem hora que a gente vive um umbral aqui, em qualquer lugar por aqui, nas conversas, nos encontros, em alguns atendimentos, você vive um umbral. Você vai encontrar lá, você vai no hospital, por exemplo. Ontem eu fui lá no hospital, vocês podem rezar meu irmão aí, que está lá no Felício Roxo, o Elício. Fui lá no hospital ontem, né? Aí está lá, você tem ido lá do Felício Roxo. Tem aquele corredor lá, né? Um monte de gente, das mais variadas formas. Aquilo é uma representação do umbral. E quantos outros lugares tem por aí? Sim? Eu acho que essa vivência, assim, essa pré-vivência nossa até o mundo espiritual, que mesmo a gente tem dele em vários aspectos. Na Cracolândia, por exemplo, né? Essas pessoas, né? Esses desprovidos na rua, e que você vê tantas campanhas de pessoas que estão ali para fazer o bem, quantos que eles resgatam também, que tiram, né? É um aprendizado terreno aqui também. Se a gente ampliar esse nosso, né, essas nossas antenas aí, aqui mesmo a gente pode vivenciar
muito, né? Assim, Isso. falando de uma forma bem terrena ainda, né? Isso. E das coisas boas também que eu vejo, a própria natureza, quando você pega, né, a natureza, os pássaros, as coisas bonitas, né, que nós temos ao nosso redor, que não deve ser o mundo espiritual quando nós lá chegamos. Né? Isso. Então, a gente já aprendeu a observar isso, já conseguiu ver beleza na natureza, já conseguimos ver a natureza, porque não é fácil ver a natureza, né? Observar e ver com os olhos para cima. A gente às vezes vê mais para baixo, né? Você vê a raiz de uma árvore que está estourando o passeio todinho lá e a rua, mas não vê as folhas que estão na árvore, os frutos e tudo mais, né? A gente aprendeu a ver isso. Estende isso, mentaliza levar isso para o plano espiritual, caso seja necessário usar, para ajudar as pessoas com quem você vai se encontrar lá no umbral, e você vai fazer uma passagem prazerosa pelo umbral e não vai ver nem o tempo passar. Já pensaram sobre isso? Vamos pensar? Vamos pensar sobre isso, vamos nos preparar. Não é que vai passar, não é que vai agarrar, passar vai. Mas se agarrar, eu já sei o que fazer, então. Eu tenho que ajudar fora da caridade com a salvação. Em todos os lugares por onde passarmos, alguma prática da caridade será a salvação de dores e sofrimentos maiores, porque nós estaremos ajudando os outros, nos ajudando através dos outros. Esse é o objetivo maior. Só rapidinho, tem 1 minuto, só um casinho. Quando eu falo de natureza assim, eu lembro, eu trabalhei com táxi aqui durante um tempo, né? E teve uma época que eu trabalhei durante o dia, que eu trabalhava mais à noite. E o dia eu peguei um casal lá no Alto Afonso Pena, lá na Avenida Bandeirantes, lá, e eles iam descer a Afonso Pena. É um casal assim, já mais idosos, né? Idosos. E eles sentaram atrás e começaram a conversar alto, assim, alegremente, o casal. E eles começaram a falar dos ipês da Afonso Pena, da árvore e tal, daquilo da cor tal, da cor e tal. E eu falei, Afonso Pena, Afonso Pena, árvore, fogo. Eu nunca tinha visto. Eu comecei a olhar. E ele, olha lá, aquele ali quando está florido, ele é amarelo. Aí eu descobri que tinha árvore na Afonso Pena. Vocês já viram? Tem árvore na Afonso Pena. Teve uma época, eu era menina ainda, que tinha umas árvores grandonas, grossas, antigas, né? Cortaram tudo. Mas depois replantaram as árvores. E elas cresceram, já estão grandes. Significando dizer que eu já envelheci mais também, né? Mas eu não vi essas árvores, não. Aí esse pessoal me chamou a atenção para isso. Então, gente, é preciso aprender a olhar para cima, olhar por cima, ver as coisas como Deus vê, como os Espíritos superiores veem, de cima para baixo. Ver o bonito primeiro, o florido, o fruto. Ver a natureza de cima para baixo, ela estará muito mais visível, muito mais agradável à visão, para que quando chegarmos ao chão, à visão do chão, nós estejamos com o olhar todo florido, todo preparado pela visão de cima. É preciso ver isso. Precisamos aprender a ver assim, porque quando chegar no umbral, ao invés de ver lama, nós vamos ver algum horizonte, vamos ter alguma percepção diferente que vai trazer um pouco de natureza, um pouco de beleza, um pouco de alegria, um pouco de melhores sentimentos para as pessoas com quem vamos conviver, porque ali estaremos com alguns dos nossos iguais, com a diferença que nós já temos algum conhecimento que eles não têm. E aí a vida vai ficar mais leve, mais agradável, e não será inferno eterno, será oportunidade passageira. Essa vai ser a grande diferença. Vamos fazer a nossa prece então de encerramento, agradecendo, né? Jesus amigo, nós agradecemos pela oportunidade do momento. Agradecemos, Senhor,
pela presença dos teus mensageiros, por esses amigos divinos que estão sempre por perto, nos incentivando, nos orientando, nos mostrando o lado mais elevado, o lado mais belo, o lado mais natural da vida. Permita, Senhor, que possamos aprender a ver tudo isso e, ao enxergar esse lado mais elevado, possamos ver aqueles mais inferiores com grandeza, com esperança e, às vezes, com certeza de que esse lado ruim vai passar. Tudo vai passar. E se estivermos vivendo o lado ruim com amor, com caridade, pelo menos, estaremos nos preparando para viver amplamente a beleza, a maravilha, a elevação da vida espiritual. Obrigado, Senhor, por estarmos nos conscientizando das nossas imperfeições e estarmos tomando consciência cada vez maior de que é preciso combater as imperfeições, nos tornando gradativamente perfeitos diante das oportunidades que recebemos. Obrigado por este cantinho, obrigado por esses amigos que aqui nos acolhem, nos ouvem, nos ensinam, nos respeitam, nos acolhem. Obrigado pelos amigos tanto espirituais quanto os amigos físicos, os encarnados. Que a tua paz envolva todos nós e se estenda àqueles que estão nos hospitais, nos leitos de dor e às vezes de sofrimento, para que possam ter um pouco de paz, de esperança e de harmonia. Que o teu amor nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos. Que assim seja.